Muito boa tarde para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Essa é mais uma edição do Podcast Executivo. O seu, o meu, o nosso canal informativo. Informações sempre com qualidade, credibilidade e muito conteúdo, levando para vocês os mais variados temas, trazendo grandes profissionais, especialistas também das mais variadas áreas, para justamente ter e levar para vocês a informação em primeiro lugar. Hoje na nossa edição aqui, ao vivo nos nossos estúdios, vamos conhecer mais sobre um centro de infusão, já que a área é de saúde, conhecer de pertinho um trabalho diferenciado que a Simpor hoje oferece, como que funciona o centro de terapia assistida a pacientes que necessitam de tratamentos especiais em meio à medicação, seja intravenosa, intramuscular. Vamos falar de emagrecimento, entender mais sobre vitaminoterapia, já ouviu falar? Soroterapia? Tudo isso a gente vai trazer nessa edição de hoje ao vivo aqui no nosso podcast executivo, mas para falar de tudo isso também tem que trazer quem entende do assunto. Por isso a gente recebe com muito carinho a doutora Andréa Lucas, ela que é a CEO da Simpor, diretora clínica, e vai trazer e vai compartilhar um pouco da experiência dela juntinho aí com vocês do outro lado. Vocês já sabem, são os nossos protagonistas, participem com a gente, traga a sua dúvida dentro do tema abordado através do nosso chat e a gente leva a sua dúvida e a sua pergunta para a doutora que vai nos auxiliar com toda a sua experiência e o seu conhecimento no tema de hoje. Obrigado pela companhia de vocês e um super boa tarde para a doutora Andréa que já está aqui. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui participando e falando da coisa que eu mais amo, que é saúde, soroterapia, vitaminoterapia. Vai ser divertido. Muita gente já ouviu, muita gente ouviu, mas não sabe o que é. Muita gente nem ouviu. Então hoje é a oportunidade de conhecer mais, falando de saúde, de emagrecimento, como poder emagrecer com saúde e com quem entende do assunto, isso que é o mais importante. Então a senhora hoje vai falar bastante. Se prepare para compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Obrigado por se disponibilizar de estar aqui na correria desse dia a dia, mas aqui está a senhora para justamente levar um pouco da sua experiência dentro desse tema. Antes de a gente começar entendendo um pouco, né, sobre a Simpor e todo esse trabalho diferenciado em relação a vários tratamentos na área de emagrecimento, eu queria entender o que levou a doutora Andréa para esse mundo, para essa área. Sempre foi apaixonada? Como tudo aconteceu? Conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Bem, na verdade, eu sou do Mato Grosso do Sul, nascida e criada numa cidade lá do interior chamada Rio Verde. E lá eu voltei para minha terra para cuidar de um hospital que era do meu pai. Meu pai, assim que faleceu, eu fui administrar o hospital. E só que senti sempre a necessidade de falar um pouquinho mais, de trabalhar um pouquinho mais sobre saúde, né? Então, eu fiz várias formações dentro da medicina, formações de cirurgia, trabalhei com cirurgia há muito tempo dentro dos hospitais, trabalhei com medicina do trabalho, fiz até pós-graduação em dermatologia, fiz 7 pós-graduações. Nossa! E aí, quando eu tive um problema, né? Eu estava lá morando na minha cidade, cuidando do hospital, e eu tive um problema de saúde com a minha mãe, muito importante. Minha mãe teve um câncer. Na sequência, ela tratou, evoluiu super bem. E na sequência, minha mãe desenvolveu um segundo câncer. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, fui entender um pouco mais, não mais só sobre a doença em si, como tratar a doença, mas fui pesquisar um pouquinho mais sobre saúde. E como evitar que uma pessoa tivesse ali uma doença na sequência de outra doença. O que estava falhando ali naquele corpo da minha mãe, naquele metabolismo. E nessa busca eu acabei encontrando a soroterapia, a reposição de vitaminas, a reposição de minerais, que era uma coisa que a gente tinha ouvido falar um pouquinho na faculdade ali de medicina, mas nada de forma tão profunda. E aí eu me aprofundei nisso e me apaixonei e comecei a ver o resultado, comecei a ver a mudança na vida dos meus pacientes. E aí eu segui esse rumo e estou até hoje aí trabalhando com soroterapia. Não largou nunca mais. Nunca mais. Como que surge a ideia, na verdade, do centro, né, do Simpor, de surgir o momento, a senhora falou, não, tem que nascer o Simpor por esse objetivo. Como é que foi isso para a senhora? Nossa, que legal. Acho que eu nunca falei sobre isso.
Como eu disse, eu morava lá no Mato Grosso do Sul, cuidava de um hospital, né, que é da minha família. E só que aí eu comecei a fazer muito esses tratamentos de infusões de vitaminas, reposições hormonais, e comecei a ver a transformação real na vida das pessoas, não trazendo só a cura das doenças, né, que a medicina tradicional faz isso muito bem, mas trazendo qualidade de vida, disposição, enfim. E eu comecei a fazer isso lá na minha cidade, mas eu morava numa cidade de 20 mil habitantes. Então, proporcionalmente, era pequeno ali, eu queria expandir isso. E aí surgiu a ideia do Simpor. A gente abriu aqui em São Paulo a primeira unidade. E a ideia é expandir para todo o Brasil essa clínica que tem esse cuidado aí com a qualidade de vida, com a busca aí pela melhora de vida dos pacientes. Então, Simpor vem de se importar, né? Esse nome veio de se importar, porque a gente se importa mesmo, não só com a doença, mas com a vida dessas pessoas. E aí eu montei essa clínica aqui no meio da pandemia, né? Agora a gente completa 4 anos de abertura da clínica. E desde então tem sido aí um caminho percorrido, né? De muitos desafios, porque é uma coisa nova, mas tudo que é novo causa um estranhamento, mas ao mesmo tempo tudo que traz resultado permanece. Então nós permanecemos aí, estamos crescendo, agora estamos na fase de expansão, porque soroterapia é vida, é melhora de saúde, enfim. Então a gente traz resultados verdadeiros. O atendimento é um dos grandes diferenciais hoje do Simpor? Nossa, o atendimento, né? A gente tem um atendimento muito personalizado. Eu gosto muito de falar com o meu paciente e é muito importante que esse meu paciente também saiba se escutar, porque na hora que ele conta a história dele, ele também está se ouvindo. E é interessante que a hora que você pergunta, por exemplo, para um paciente, me fala um pouquinho da sua rotina alimentar. O que você costuma comer no café da manhã? Aqueles que sabem, porque assim, saber o que pode comer, o que não pode, todo mundo já sabe hoje, isso não é novidade para ninguém, a internet está aí, enfim, todo mundo sabe. Mas por que aquela pessoa não faz isso? Então, a hora que ele começa a contar para mim, aí eu como pão com presunto e queijo, café com leite, e a hora que ele começa já a contar de uma forma até um pouco envergonhada, porque todo mundo tem conhecimento do que é certo. Então, ali na consulta, nesse atendimento personalizado, eu gosto de trazer para o paciente essa autoanálise. Olha, eu sei o que é bom, mas eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Então, é mais ou menos essa a nossa dinâmica na clínica. E na verdade, reconhecer que precisa de ajuda é fundamental. É o início de tudo, é onde abre as portas para se ter uma qualidade de vida melhor, maior. Essa é a realidade. Muita gente às vezes não admite ou tem vergonha, medo de admitir isso, de pedir ajuda. Por isso que dizem que uma das coisas mais corajosas hoje em dia é pedir ajuda. É reconhecer e pedir ajuda, né? É verdade. É algo corajoso. E a gente entra às vezes na rotina, né? E aquela rotina já está tão adaptado àquele alimento, aquele horário, aquele pedido no iFood, que a hora que a pessoa coloca isso na mesa, ela fala, meu Deus, a hora que ela se escuta, ela fala, não tá bom mesmo, preciso de ajuda. Reconhece. Reconhece. Né? Hoje são muitos profissionais que estão juntos lá na Simpor com a senhora? Sim, hoje nós temos um grupo de 11 médicos atendendo nas nossas clínicas, entre médicos nutricionistas também, que fazem esse acompanhamento entre ginecologistas, endocrinologistas, nutrólogos. Qual a grande missão para a senhora hoje da Simpor? Uau! Minha missão é mudar a vida das pessoas. E quando a gente fala nisso, eu falo que hoje eu sou uma colecionadora de histórias, sabe? Eu coleciono a história de mudança de vida dos meus pacientes. É real, as pessoas chegam, tô cansado, tô fadigado, não consigo trabalhar direito, não consigo me relacionar, eu só quero dormir, eu não quero fazer nada no final de semana. E de repente a gente inicia um tratamento que muitas vezes nem é medicamentoso, e a gente muda a história desses pacientes. Então, nossa missão é mudar a história de vida dessas pessoas.
A clínica hoje ela está situada em São Paulo, é isso? Isso, nós temos uma unidade nos Jardins, aqui na 9 de Julho, e outra unidade em Alphaville. Em Alphaville. Vem pessoas, vem gente de outros lugares, ou vocês atendem mais? Como é que funciona isso? Porque às vezes tem gente que está assistindo em todo cantinho e fala, puxa, aqui não tenho isso, não tenho esse recurso, quem sabe ela pode me ajudar lá. Hoje você já recebe gente de todo canto. Hoje nós atendemos, é lógico que o nosso grande público é daqui de São Paulo e da nossa região mesmo, porque hoje quem busca qualidade de vida, em primeiro lugar, são as pessoas que têm uma condição de trabalho extenuante. Então, essas pessoas que falam que não tem tempo para ficar cansadas, não tem tempo para ficar doentes. Então, essas pessoas nos procuram. Então, a gente está ali no coração econômico de São Paulo, do Brasil, e a maioria dos pacientes que nos procuram são dessa região. Mas nós atendemos pacientes do Brasil inteiro e de fora do país. Eu tenho paciente da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, muitos pacientes dos Estados Unidos, que fazem tratamento conosco à distância e, eventualmente, se programam, vêm até o Brasil, até São Paulo, e ficam aqui uma semana, 15 dias, para a gente poder fazer ali os tratamentos de infusão ou algum procedimento que precise presencialmente. Mas nós atendemos pacientes do Brasil todo e de fora do Brasil também. Doutora, quando a gente trouxe a ideia para poder pautar dentre a programação do podcast executivo sobre esse tema de emagrecimento, e o pessoal falou muito de vitaminoterapia, soroterapia, e muita gente ainda não conhece, não sabe o que seria, eu já quero então aproveitar e pedir para a senhora já auxiliar os nossos internautas. A primeiro momento, o que seria vitaminoterapia? Vitaminoterapia é o tratamento através das vitaminas. Então, a gente está muito acostumado hoje a tratar as doenças com remédio. Então, você tem uma dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça. Você tem uma dor na perna, um remédio para dor na perna. Você tem diabetes, um remédio para diabetes. Só que a gente muitas vezes esquece da origem do nosso metabolismo, da nossa fisiologia. Por exemplo, o zinco, que é um mineral encontrado aí nos alimentos, encontrado na natureza, ele faz parte de mais de 200 reações químicas no nosso corpo. Então, a deficiência de zinco pode trazer inúmeros problemas à saúde. Então, quando a gente fala em vitaminoterapia, é tratar os pacientes através das vitaminas. Por exemplo, outro exemplo interessante é a vitamina B12, né, uma das vitaminas mais importantes do complexo B. Essa vitamina, quando ela está deficiente, ela interfere na memória, na cognição, no raciocínio. Sabe aquela palavra que às vezes está aqui na cabeça, mas não vem? Está faltando? Isso muitas vezes é deficiência de vitamina B12. Dor nas pernas tem relação também com deficiência de vitamina B12. Então, nós fazemos terapia dos nossos pacientes com reposição, nos casos, é lógico, dos pacientes que têm deficiência. Soroterapia foi uma questão que muita gente trouxe também. Soroterapia foi um termo utilizado aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos se chama IV therapy e aqui ficou como soroterapia, que seria mais ou menos uma similaridade aí com o termo americano, que é a reposição de algumas vitaminas, minerais, aminoácidos ou substâncias antioxidantes ou anti-inflamatórias, fitoterápicos, através de infusão. Então, hoje, a gente tem algumas alternativas de via para tratar um paciente. Você pode passar um comprimido via oral para ele tomar, você pode colocar uma cápsula sublingual que vai derreter ali e ser absorvida, pode colocar um remedinho no nariz, pode pingar no ouvido, no olho. Enfim, a gente tem várias vias de utilização de medicamentos. E existe uma via que é 100%, que tem 100% de biodisponibilidade, que é a via injetável, que é direto na veia. Essa é a melhor via que o nosso corpo tem. Então, nós utilizamos essa melhor via para entregar de forma mais rápida e eficiente essas substâncias aí para os pacientes. Daí vem o termo soroterapia. Na visão da senhora profissional, técnica, nessas áreas que hoje a senhora atua muito bem já há alguns anos, de uns anos para cá, olhando lá atrás para hoje, muita coisa vem mudando? Muita coisa vem mudando e eu fico muito feliz
e grata aí, porque a gente começou nessa jornada, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente começou a trabalhar aqui em São Paulo, há 4 anos atrás, quando a gente foi inaugurar a clínica, quando a gente jogava soroterapia no Google, ele tinha mais ou menos 120 pesquisas mês no Google. Hoje são mais de 5.000 pesquisas mês. Então, já não é um assunto tão estranho para as pessoas, né? Já faz parte, eu falo, já faz parte de conversa de boteco. Sempre que uma pessoa fala assim, eu estou fazendo soroterapia, meu primo está fazendo, conhece alguém. E há 4 anos atrás eu dizia isso, ainda vai chegar um dia que isso vai ser assunto de boteco, que seria um assunto mais popular, né? A maneira de dizer um assunto mais popular. Então, acho que hoje, sim, as pessoas estão um pouco mais focadas nisso também, em olhar para a saúde, olhar para o bem-estar, em olhar para o envelhecimento de uma forma mais saudável. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, que nós vamos partir aqui, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Agora, como é que a gente vai viver até lá? Hoje, a gente vive mais, mas não estamos vivendo melhor. Então, esse tipo de tratamento que a gente propõe, o objetivo é vivermos bem até lá, porque senão a gente vai viver adoecendo até o dia que vamos partir de qualquer maneira. Mas o que a gente quer é que os pacientes vivam com disposição, com vitalidade, com energia, até o dia aí que a gente vai se encontrar com o nosso Criador, né? Todo mundo quer viver muito, né? Mas tem que viver muito com qualidade, tem que ter qualidade de vida. Senão não adianta viver muito, você está numa cama, não pode fazer isso ou aquilo, de que adiantaria? Então tem que se preocupar também em viver muito, torcer para isso, mas viver bem, com qualidade de vida. Essa é a ideia. Ó, Gabriela está com a gente, um ótimo abraço, uma ótima tarde para você, um abraço para você, Gabriela, obrigado pela sua participação. Ela traz a seguinte questão. Doutora, quais os benefícios da vitaminoterapia e da soroterapia para a saúde em geral? Pergunta a Gabriela. Obrigado, Gabriela. Ótima essa pergunta, Gabriela. Como eu dizia, quando a gente tem as deficiências de vitaminas, minerais, aminoácidos, como é que o nosso corpo vai funcionar adequadamente? Por exemplo, se você for fazer um bolo e faltar farinha, o seu bolo, você vai até fazer um bolo, quem sabe até você consegue comer ele, mas ele não vai ser um bolo completo, não vai ser um bolo gostoso. Então, a mesma coisa no nosso corpo, quando falta alguma substância básica, essencial, como as vitaminas, os minerais, o nosso metabolismo fica deficiente. Então, todos nós nos beneficiamos quando temos equilíbrio de vitaminas, minerais, aminoácidos, hormônio. Hormônio, eu costumo dizer, é o combustível do nosso corpo. Você pode ser uma Ferrari, mas se você não tem hormônio, você não sai do lugar. Então, o nosso corpo precisa desse equilíbrio. Então, todo mundo vai se beneficiar. Tem algumas pessoas que têm mais deficiências, por exemplo, a gente trata muito paciente bariátrico, que tem um problema, uma questão cirúrgica e por conta disso não consegue absorver os nutrientes. Então, essa é uma situação especial. Mas muitos pacientes sem ter cirurgia têm deficiências nutricionais também. Então, todos esses pacientes vão se beneficiar desses tratamentos que a gente propõe. Seja vitaminoterapia, seja soroterapia. Ela complementou, a senhora já até trouxe já um spoilerzinho agora, mas ela complementa mais uma questão para quais casos seriam mais indicados essas questões. Ótimo. Então, na verdade, os pacientes que têm deficiência, e essas deficiências podem ser causadas, como eu disse, por conta de uma cirurgia bariátrica, que aí aquela área de absorção de algumas vitaminas, de alguns minerais, como o ferro, ela é ou desviada ou retirada na cirurgia. Então, esse paciente ele pode comer 1 quilo de ferro, ele não tem área para absorver esse ferro. Então, a via injetável é a melhor via nesses casos. Só que nós temos um ponto muito importante, que é a qualidade dos alimentos que a gente consome hoje. Então, por exemplo, teoricamente, o tomate ele é rico em selênio, mas os tomates que a gente consome hoje, por conta do nosso solo mais pobre, por conta de uso aí de muitos agrotóxicos e tal, a gente não tem mais tantos nutrientes assim nos alimentos que a gente consome. Então, muitas pessoas às vezes estão se alimentando bem, e estão com deficiências nutricionais. Mas como que isso é possível? Poxa, eu só como legume, como proteína, tenho uma alimentação regular e saudável, mas às vezes aquele alimento que você está consumindo não tem quantidades suficientes de nutrientes. Tem um estudo bem interessante americano que fala que
a grapefruit, que é aquela laranja americana, do que ela sai do pé, lá do produtor rural, até ela chegar na mesa do americano, ela perdeu 75% da vitamina C. Então a gente chupa uma laranja, às vezes toma até um suco, na esperança de estar consumindo bastante vitamina C, e nesse estudo demonstra que não, que ela já se perdeu ali no processo de armazenamento, exposição solar, enfim, por vários motivos ela se perde. Isso também foi confirmado com a vitamina B12 na carne. Então, poxa, eu estou comendo carne, eu como carne todos os dias e minha B12 está baixa. Então, às vezes, também essa carne é muito tempo armazenada, ela já não tem aquela quantidade. Então, eu falo que todos os pacientes vão se beneficiar de alguma maneira. Alguns em maior grau, outros em menor, mas todos nós temos algum nível de deficiência de vitaminas. Ó, quem participa com a gente aqui ao vivo é o Júnior Davi. Obrigado, Júnior, um abraço para você, tá acompanhando a gente. Ele trouxe o seguinte: doutora, qual a importância da soroterapia em pacientes pós-bariátricos no reganho de peso? Uau! Esse é o grupo de pacientes que eu costumo dizer que eu mais gosto de tratar, viu? São os meus queridinhos, porque são pacientes que têm muitas deficiências de vitamina. E olha só como o corpo humano é inteligente. Quando está faltando alguma vitamina, algum oligoelemento, né? O que o corpo faz? Ele manda a informação de que a pessoa precisa comer, porque está faltando zinco ou está faltando ferro. Então, a ordem é coma bastante, porque a gente precisa desse nutriente, porque o corpo entende que a única via que a gente consegue receber esse nutriente é pela via oral. Então, existe também o aumento da fome com o objetivo de repor nutrientes. Então, o bariátrico é uma questão importante, porque ele geralmente tem deficiências nutricionais. Os nossos pacientes que fazem soroterapia não têm, porque eles estão sempre ali fazendo suas reposições. Mas quem não tem, tem primeiro essa informação do corpo que coma mais. Outro ponto importante também é que a gente tem que levar em consideração que o paciente bariátrico é um paciente que tem um quadro de compulsão alimentar. Tanto é que ele tentou várias alternativas, não teve muito sucesso nessas alternativas e acabou fazendo a cirurgia, que é uma alternativa que eu acho excelente, até super apoio a esse tipo de tratamento, mas a gente sempre diz, você troca uma doença por outra. Você troca uma doença chamada obesidade por uma doença chamada desnutrição. E para essa desnutrição a gente tem tratamento. Tá? Então, esse paciente, você resolve uma questão de ganho de peso, mas você não resolve a compulsão. Então, esse paciente precisa ser cuidado de perto e por toda a vida. Não existe alta para um paciente bariátrico. Não existe alta para um paciente que tem compulsão alimentar. Ele tem períodos de melhora, ele tem períodos de piora. E quem tem consciência disso, consegue viver super bem. Nos momentos que eu desequilibrei, alguma questão no trabalho, alguma questão pessoal, alguma questão familiar, financeira, enfim, tem vários motivos que nos levam ali a momentos de desequilíbrio, né? E com o bariátrico não é diferente. Nesses momentos, quem é compulsivo tende a ir para compulsão alimentar. E ali, muitas vezes, ele acaba perdendo a linha e tem reganhos de peso altíssimos. Em alguns casos, até voltam a ter o mesmo peso de antes da cirurgia. Tá? Então, o que eu sempre digo para os meus pacientes é: peça ajuda. Outra dica importante para quem é bariátrico e começou a ter reganho de peso, que vai ter reganho de peso, mais cedo ou mais tarde, todos vão ter. Mas coloque um limite nesse seu reganho de peso. Então, um bom limite que eu dou para os meus pacientes é assim, 4 quilos é o seu limite. Desequilibrou, estou com uma questão pessoal, financeira, familiar, não importa. Tive um reganho de 4 quilos, peça ajuda. Já é o momento de pedir ajuda. Não espera chegar a 10, 20, 30 quilos. O tratamento é possível, mas é muito mais difícil, é muito mais doloroso, tem um gasto emocional muito maior. E com 4 quilos aí a gente consegue resolver fácil, com pouco tempo. E esses tratamentos, na verdade, que a Simpol hoje disponibiliza, né, para os pacientes, ele tem um suporte, um pós-tratamento praticamente contínuo. As pessoas sempre podem ter esse suporte com vocês. Aquela coisa, veio para a família Simpol, nunca mais sai. Tem um pouco disso, o pessoal se sente muito acolhido, ou
esse socorro. Doutora Andréia, socorro, está acontecendo isso agora, o que eu faço? Vem para cá, a gente vai... Tem muito disso? Muito disso. É bem isso. A gente tem uns filhos pródigos também, às vezes, que começam o tratamento, estão lá super bem e acham que estão prontos para o mundo, vão para o mundo e aí depois demora um pouco e acabam voltando. Porque buscam sempre esse equilíbrio, essa melhora da disposição. O que todo mundo quer é viver bem, né? A gente quer acordar com disposição, a gente quer ir trabalhar com disposição, a gente quer ter bons relacionamentos em casa, com a família, com os amigos. E para tudo isso a gente precisa de energia. Sem energia a gente performa às vezes até bem numa área, mas não consegue performar bem em todas. Então esses pacientes costumam, os que são mais disciplinados, eles estão lá uma vez por mês, a cada 2 meses, fazendo tratamento. Os pacientes que moram fora do Brasil ou em outros estados, 2 vezes por ano, vêm até a clínica para fazer ali os protocolos, né? E os pacientes que moram perto ali, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, fazem a manutenção. A gente não abastece o carro 1, 2, 3 vezes por mês, então tem que abastecer o corpo também. Tem que abastecer a nossa máquina mais importante. Então, esses pacientes sempre estão... Quem conhece esse novo estilo de vida, de alta performance, não através de alta performance com remédios ou com drogas, alta performance de forma natural, não abandona mais o tratamento, com certeza. Doutora Andréia, quando a gente fala da vitaminoterapia, quando a gente fala da soroterapia, existe alguma contraindicação? Existe sempre contraindicação, né? Então, todos os pacientes que vão ser submetidos a esse tratamento, eles passam por uma avaliação médica, eles passam por exames laboratoriais e, por exemplo, o excesso de vitaminas também faz mal. Então, algumas pessoas até criticam a soroterapia e tal, porque falam em excesso, mas nós não fazemos nada em excesso. Nossa busca sempre é no equilíbrio. Então, por exemplo, um paciente que chegou com vitamina D de 12, a gente busca equilibrar essa vitamina D. Hoje, muitos estudos americanos e europeus também falam em vitamina D em torno de 60. Alguns estudos falam em vitamina D, nos benefícios da vitamina D em 80. Então, quando a gente otimiza a vitamina D, é buscando esses benefícios. Mesma coisa para B12, para vitamina C, a gente sempre vai buscar níveis ideais. Não só níveis bons, mas níveis ideais dessas vitaminas. Quando a gente traz um pouquinho da clínica Simpor, alguns diferenciais em termos de tratamentos, especialidades, a gente fala de soros, a gente fala de injeções. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses 2 pontos. Depois eu quero também entender quando a gente traz a Simpor Nutri, quando a gente traz a Simpor Academy, mas depois. Primeiro eu queria entender sobre soros, sobre injeções, que é uma dúvida que as pessoas nos trouxeram também, quando falou, olha, eu vi lá na Simpor, tem isso, pergunto o que seria, como funciona. Então eu queria que a senhora nos ajudasse a compartilhar essas informações. Bem, nós temos vários tratamentos com soros, né? Então, algumas vitaminas que são boas para a imunidade. E tem um soro que a gente vai colocar essas vitaminas para aquele paciente, por exemplo, que teve a 3ª gripe no mesmo mês. Então, a gente precisa suplementar ele de alguma maneira. Fez os exames, tem aquelas deficiências, a gente faz a correlação clínica, nexo causal, que a gente chama dentro da medicina, e aí aplica esse soro. E existem algumas injeções também. Algumas substâncias, elas não podem ser feitas por via endovenosa, não pode ser feito na veia, porque são substâncias oleosas ou tem algumas características químicas que não permitem que elas sejam feitas de forma endovenosa. Então, esses produtos a gente aplica de forma intramuscular, como a coenzima Q10. Hoje até ela já tem, por via endovenosa, mas a maior parte delas é por via intramuscular. A vitamina D também, em altas doses a gente consegue somente por via intramuscular. Então, e a gente também tem injeções com as vitaminas do complexo B, por exemplo, para melhorar a energia. Nos Estados Unidos eles fazem muito uma injeção chamada Energy Buster, que é um pool de energia ali, que é uma injeção feita com vitaminas do complexo B. B12, B9, B6, B3, B1. Então, a gente também faz essas aplicações de injeções. Então, existem essas 2 possibilidades, ou através de soro, ou através de injeção intramuscular. Legal ressaltar que tudo isso, como a doutora já
observou, principalmente falando da Simpor, da clínica, todo esse tratamento que é feito, ele é exclusivo, ele é personalizado. Então é feita uma avaliação com cada pessoa, não é assim, eu preciso disso, calma, a gente vai ver realmente se é isso. Porque eu acho que também deve chegar a gente e falar, eu tenho falta disso, eu tenho excesso. Não, tudo bem, vamos anotar aqui, mas vamos verificar direitinho. Então é totalmente personalizado, analisado, avaliado, caso a caso, para aí sim poder ver o que precisa e o que pode se fazer, né, doutora? Exatamente. Até existiu aí uma época muitas críticas com relação a esses tratamentos, porque muitas clínicas fora do Brasil, elas têm um cardápio de soros. Então você vai lá, tem lá o soro da beleza. Até o nosso conselho é contra a gente utilizar esses nomes, porque as pessoas confundem e acabam não entendendo mesmo. O que é um soro da beleza? Vai tomar um soro, vai ficar mais bonito? Mas não é esse o objetivo. O que é o que eles falam fora do Brasil, né? Soro da beleza. É um soro que tem vitaminas, minerais, aminoácidos que são bons para a pele, bons para o cabelo, para as unhas. Então, quando a gente procura, por exemplo, um dermatologista, ele vai lá e passa um complexo de vitaminas, né? Para tomar por via oral. Só que essas vitaminas podem ser tomadas no soro também, para melhorar o cabelo, a pele, a unha. E aí ficou conhecido como soro da beleza. Então, todos os soros, sim, são personalizados, de acordo tanto com a queixa do paciente, quanto com o resultado dos exames laboratoriais. Simpor Nutri, o que seria? Simpor Nutri é uma linha de produtos que nós desenvolvemos para clínicas e para médicos, né? Que são soros, os soros que a gente mais faz na clínica, com as substâncias, as mesclas, porque eu estudei muito fora do Brasil, né? A maior parte dos meus cursos são nos Estados Unidos, e lá eu aprendi muito sobre o que pode misturar com o que faz mal, que soro que tem que vir sozinho, que soro que tem que vir acompanhado. Então, nós criamos uma linha de produtos para os médicos, nossos alunos dos cursos, e aí ficou o Simpor Nutri, aí, que é a nossa linha de produtos. Então já seguindo essa deixa, falando da Simpor Academy, o que seria? Então, nós temos o Simpor Academy, que são cursos, tanto presenciais quanto online. Nós temos hoje 5 cursos online, que nós desenvolvemos aí há mais de 5 anos, que a gente treina os médicos. No Brasil, nós já treinamos mais de 3.000 médicos, com informações aí, com cursos sobre soroterapia, com reposição das vitaminas, dos minerais. Tem um treinamento último que a gente lançou, que é o método americano de soroterapia. Então, eu trouxe tudo que o pessoal faz fora do Brasil, como é que eles calculam. É um tema meio complexo ali, mas osmolaridade, enfim, tem várias questões técnicas importantes para se trabalhar com essas substâncias. Então, nós temos um curso aí também falando dessa técnica americana, esse modelo americano aí de tratamento com soroterapia. Então, nós já treinamos muitos médicos aí pelo Brasil. Essa semana, inclusive, eu estava no evento e fui abordada por um colega. Fiquei muito feliz. Ele falou, a senhora é a doutora Andréa Lucas? Eu falei, sou. Ela falou, olha, eu queria te dar um abraço, porque eu sou lá do Maranhão, eu fiz seu curso há 4 anos atrás, e na época eu estava passando por uma situação muito complicada no meu consultório, e depois que a gente começou a fazer esses soros, poxa vida, mudou a vida dos meus pacientes, mudou minha vida, e eu já estou abrindo minha 3ª clínica. Ele falou, eu falei, mas você está me passando desse jeito, eu só tenho 2. Eu acho que isso são um dos pontos mais gratificantes, né? De poder delegar um pouco desse conhecimento, dessa experiência, e esse conhecimento, essa experiência na mão, né, na mente de bons profissionais, fazem a diferença e mudam a vida de muita gente. Esse deve ser o maior presente, poder ajudar isso, né? Isso é gratificante. Essa foi uma história que aconteceu agora há uns 3, 4 dias atrás, mas já aconteceram várias vezes. Então, você muda a vida não só... isso multiplica, tem um efeito multiplicador, né? Porque eu consigo atender ali meia dúzia de pacientes por dia, mas quando eu ensino outros colegas a trabalhar e fazerem, multiplicarem o que eu faço, são milhares de pacientes que estão sendo atendidos, né? Isso aí não tem preço. Ó, a Sara está participando com a gente. Obrigado, Sara. Uma ótima tarde para você. Ela traz o seguinte aqui. Falando de vitaminoterapia, soroterapia, podem auxiliar no emagrecimento? Se sim, de que forma? Uau, esse é o grande tema, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com
com injetáveis, com esse mundo, eu falava assim, olha, eu quero atender mais pacientes bariátricos, eu quero atender os pacientes idosos que têm um resultado lindíssimo com soroterapia. Mas o que aparecia para mim era emagrecimento. O que mais vinha no consultório era emagrecimento. E aí a gente acaba se especializando nisso também. E sem dúvida, emagrecimento se beneficia muito dessas terapias. Por quê? Hoje, o maior problema que eu vejo nos meus pacientes não é só a compulsão alimentar. Isso a gente resolve com remédios que controlam a compulsão. A gente tem remédios excelentes no mercado hoje. Mas nós temos um problema metabólico. Por exemplo, um paciente, uma pessoa comum, rígida, saudável, ela vai gastar em torno de 2.500 calorias por dia para andar, falar, respirar, enfim. Agora, se o metabolismo dela está lento, se ela está gastando menos energia, ela pode até comer menos e ela não emagrece. Muitas vezes ela empata. E ela até às vezes nem está comendo muito, mas como o metabolismo está lento, ela acaba engordando mesmo sem comer muito. Então a gente escuta muitos pacientes falando, poxa, doutor, eu não como muito e engordo. Como que é possível isso? Parece que é mentira, né? Parece mentira de gordinho, né? Mas não é. É real, isso acontece muito. Então, quando o metabolismo está baixo, você, mesmo comendo pouco, você está empatando. E o que a soroterapia faz? Quando você equilibra metabolicamente falando, a gente melhora o metabolismo como um todo, você melhora essa taxa metabólica, aí você diminui o apetite desse paciente, aí você tem esse déficit, que é onde tem aí a perda de peso, onde a gente tem sucesso. Então, hoje, os melhores resultados que a gente tem nos tratamentos, tem o remédio novo, né, que é o Mounjaro, tem o Ozempic, que também já está muito bem estabelecido no mercado, que são remédios para emagrecer, utilizados também para emagrecer, óbvio, mas ele sozinho, se você não tem um equilíbrio metabólico bom, ele não funciona tão bem. Então, a gente associa esses tratamentos e o nosso resultado aí é superior, sem dúvida nenhuma. O Wagner também traz uma questão. Quais os riscos da automedicação com vitaminas e minerais? É muito raro um efeito nocivo para a saúde com excesso de vitaminas, porque o corpo ele também é sábio. Se você consumir, né, vitamina C em excesso, por exemplo, tem estudos aí muito claros sobre esse assunto, vitamina C. Até 500 miligramas por dia de vitamina C, o seu intestino vai absorver super bem. Mais do que isso, ele já vai começar a jogar fora. Se você tomar 5 gramas de vitamina C por via oral, ele só vai absorver 500 miligramas. O restante ele vai jogar tudo fora. Vai sair pelas fezes. Então, excesso, hipervitaminose é muito raro de acontecer. E sim, existem efeitos nocivos. Mas o grande problema é o gasto de dinheiro com uma coisa desnecessária. Para que eu vou tomar 5 cápsulas de 1 grama de vitamina C, sendo que meu corpo só vai absorver metade de uma? Então, estou jogando dinheiro fora. É mais por isso. Tá vendo? Uma que você não pode se automedicar. Também. Outra que a maioria não entende nada. Então, é sempre recomendado procurar um profissional da área, né? Sempre, doutora. O Jairo participa com a gente, ele traz uma questão também e uma dúvida. Existe alguma evidência científica que comprove eficácia da vitaminoterapia ou a soroterapia para tratamentos de doenças crônicas? Existem muitos tratamentos, muitos trabalhos nesse sentido. E o mais interessante é que não são trabalhos tão recentes. Tem coisas novas, mas tem trabalhos muito antigos. Porque qualquer livro de bioquímica que a gente for estudar, vai falando lá, dor crônica. Quando você olha o efeito do magnésio dentro da célula, do receptor da célula, o magnésio funciona muito bem, diminuindo o limiar de dor. Isso está escrito em qualquer livro de bioquímica. Então, o que a gente utiliza muito são as informações que a gente tem do funcionamento do corpo humano e associa aí com esses tratamentos. Tem um médico americano chamado Dr. John Myers. Ele foi um dos grandes pioneiros aí nessa história da soroterapia, até para melhorar a qualidade de vida. Dr. John Myers foi um médico de Baltimore, Maryland. Ele ele já faleceu há muitos anos, tem mais ou menos 40 anos, que ele fazia esses tratamentos lá nos Estados Unidos. E vinha gente do mundo inteiro tratar com ele lá.
E o que ele fazia? Até hoje a gente usa o coquetel de Myers, né? Que é um soro que tem magnésio, vitaminas do complexo B, cálcio, e basicamente é isso. E qual eram os principais pacientes que ele tratava? Pacientes com dor crônica. Na época do Dr. John Myers, não existia o termo fibromialgia. Só existia paciente que sofre de dor. Eram aqueles pacientes que tinham, né, dores crônicas a vida inteira, enfim, artrites, artroses. E esses pacientes vinham do mundo todo para tratar com ele. E o que ele fazia? Ele fazia infusões com altas doses de vitamina C. Ele fazia magnésio, cálcio e complexo B. Eram essas 4 substâncias principalmente. Hoje a gente já tem muito mais estudo, aí foram até estudar, tem vários estudos aí com esse complexo do Dr. John Myers, e foram entender por que esse soro melhora tanto os pacientes. E aí entenderam que o magnésio, ele atua lá nos receptores da dor, o cálcio também diminui o limiar de dor, as vitaminas do complexo B, porque fazem parte também ali da bainha de mielina, que recobre os neurônios. Então tem vários fundamentos explicando o porquê que esses tratamentos funcionam. A Cíntia participando com a gente, trouxe aqui, bombardeou a senhora aqui de perguntas, começando falando sobre os implantes hormonais. Legal. Como funcionam, quais os tipos mais utilizados e quais seriam os principais benefícios para a saúde do homem e da mulher. Onde a senhora começa? Adoro. Então temos muita coisa aqui para falar. Implante hormonal também é um queridinho nosso lá nos nossos tratamentos da clínica, porque como eu já disse, a gente busca hoje alta performance de vida. E sem hormônio a gente não consegue ter alta performance. Uma Ferrari só anda se tiver combustível, nosso corpo só funciona se tiver hormônio. E aqui a gente não está falando só de testosterona ou de estradiol na mulher, a gente está falando de vários hormônios. A tireoide produz hormônio, a nossa glândula suprarrenal produz hormônio, enfim, nós temos vários no corpo. E cada um com uma função diferente, né? Os pellets hormonais, os implantes hormonais, eles são uma via muito melhor. Então, hormônio, por exemplo, testosterona, não pode ser feito por via oral, porque senão ele passa pelo fígado e vira outras coisas. Então, não funciona. Ou ele é usado em gel, ou ele é usado em injeção. A injeção tem que ser feita a cada 10 dias, uma vez por semana, e fica um tratamento a longo prazo não funciona muito bem. Ou ele é feito através de pellets subcutâneos. Então, são comprimidinhos mesmo, igual um comprimido via oral, mas ele tem uma tecnologia diferente, então a liberação dele é lenta e acontece durante 6 meses. E a gente implanta esse comprimidinho embaixo da pele, é um procedimento bem simples, demora ali 5, 10 minutos para fazer. E durante 6 meses ele vai soltando um pouco desse hormônio no corpo, ele solta ali no subcutâneo, vai direto para a corrente sanguínea e faz toda a função que ele tem que fazer. O que a gente sabe, o que a gente percebe na prática é que os pacientes têm uma percepção maior de melhora quando eles utilizam o pellet frente ao tratamento, por exemplo, com gel subcutâneo transdérmico, né? E esse é um tratamento também muito utilizado nos Estados Unidos, tá? Eu até recebo muitos pacientes americanos que fazem pellet lá, só que aqui a gente tem uma quantidade de substâncias maior, então eles vêm aqui pra gente fazer um implante hormonal um pouco mais completo, tá? E a gente pode colocar os implantes hormonais tanto nos homens quanto nas mulheres. É óbvio que com uma avaliação clínica bem criteriosa, sempre levando em consideração quem precisa e quem não precisa do implante. Tem alguns pacientes que não têm indicação, mas a grande maioria, principalmente os pacientes acima de 40 anos, eles têm indicação de fazer algum tipo de reposição de algum tipo de hormônio. E quais os hormônios que a gente tem, né? Complementando aí a pergunta. A gente tem testosterona, estradiol, progesterona, tem alguns outros hormônios sintéticos também que trazem benefícios para doenças como endometriose na mulher, como TPMs. Tem mulheres que sofrem de forma muito intensa com a TPM. Então tem hormônios que controlam isso muito bem. Hoje nós temos disponível também a ocitocina, que é o hormônio do amor, que também pode ser colocada pelo pellet.
Muita gente está precisando, né? Está precisando. Esse aí... E funciona muito bem. A gente tem ali uma resposta dos nossos pacientes, é incrível o resultado desses tratamentos. E uma coisa que os pacientes adoram também é a comodidade desse tratamento, né? Quando você coloca ele ali embaixo da pele, você não precisa ficar passando, tomando. Então, são 4, 5, 6 tipos de substância que você deixa de usar no seu dia a dia, porque ele está implantado lá 2 vezes por ano, passa na clínica, a gente recoloca e leva uma vida normal. Não muda nada a rotina, na verdade, doutora. Nada na rotina. Quando a gente traz, então, essa questão dos implantes hormonais, em quais situações eles poderiam ser indicados, então? A senhora observou já algumas questões, mas o que a senhora poderia, então, complementar? São os pacientes que têm deficiência, que já estão na menopausa, as mulheres na menopausa, os homens na andropausa. E assim, quando que isso acontece? Depende. Eu tenho mulheres que entraram na menopausa com 32 anos. Eu tenho homens que entraram na menopausa com 57 anos, na andropausa, desculpa, com 57 anos. Então, não existe uma idade para isso, o que existe são sintomas. Então, fadiga, baixa de libido, indisposição, cansaço, às vezes até um quadro que se confunde com depressão. A menopausa na mulher, ela vem com muita instabilidade emocional. Então, muitas vezes a mulher começa a ficar ali instável e isso se confunde até com depressão. Muitas chegam já tomando antidepressivos. Homens também. Eu tenho um paciente bem interessante que ele me procurou para fazer a suplementação, porque ele estava tendo muita dificuldade para dormir. Já estava tomando 5 tipos de remédio diferentes. E era um paciente que ele falava assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo, porque eu sou empresário, sempre tive uma vida corrida, não tem nada de diferente, mas agora eu estou tomando remédio para ansiedade, porque eu fico com tremor, para dormir, para acordar, então tomando vários tipos de medicação. Nós começamos ali o tratamento com ele, fazendo todas as suplementações, as reposições, desinflamando o corpo, tem vários processos que a gente faz. E até que chegaram os exames dele, né? Fizemos ali todo o tratamento e fizemos um tratamento de reposição hormonal com pellets subcutâneos. E esse paciente, depois de 30 dias, ele me procurou e falou assim: doutora, eu estive ontem com o meu psiquiatra, nós retiramos todos os remédios, eu estou me sentindo muito bem, eu não tenho mais crises, porque antes eu tomava os remédios e ainda assim eu não estava bem, ainda assim eu me sentia muito desequilibrado. E eu parei com os remédios e tal, então ele já está aí, já deve ter uns 4 meses do implante dele, a gente se viu recentemente, estou dormindo normalmente, eu voltei a ser quem eu sempre fui um homem disposto, alegre, divertido, que tinha um bom sono, e eu voltei a ter essa disposição. Então, esse é um caso, eu não estou dizendo que depressão não exista, nem que ansiedade, nem que crise de pânico não exista. O que eu estou dizendo é que no caso desse paciente, ele tinha um déficit hormonal importantíssimo, que repercutia na saúde emocional dele, que repercutia no sono dele, a ponto de ele estar ali tomando 5 remédios em 1 ano, era só remédio em cima de remédio, e mesmo assim ele não tinha bons resultados, né? Então é isso aí que nos move todo dia, esse tipo de depoimento dos nossos pacientes. O Kleber participa com a gente também, está ao vivo aqui, acompanhando. Um abraço, uma ótima tarde para você, Kleber. Qual seria o papel da nutrição, de uma nutrição adequada e da atividade física no processo de emagrecimento? Quais casos os suplementos alimentares também podem ser indicados para auxiliar nesse emagrecimento? Vamos lá. Atividade física é fundamental, ainda mais se a gente pensar na permanência dessa perda de peso, né? Então, o reganho de peso é um grande problema e um grande fantasma na vida de todo obeso que entra num processo. Muitos pacientes já chegam assim: doutora, eu tenho medo de tratar porque eu tenho medo de ter reganho. Então, é um tratamento realmente contínuo e a atividade física é fundamental. E uma coisa muito interessante, aí falando um pouco mais da parte emocional, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente tem uma consciência corporal maior. Então, a gente começa a observar o abdômen, o glúteo, a perna, o braço, e essa consciência do corpo nos auxilia muito nesse emagrecimento, tá? Acho que isso é um ponto fundamental. Outra coisa é alimentação,
Não existe tratamento de 3 meses, não existe tratamento de 6 meses, existe tratamento de uma vida, existe mudança de hábito alimentar. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente de manhã que ela falou assim para mim: doutora, eu tomo 5 latas de refrigerante por dia. Aí eu falei: olha, então para a gente poder trabalhar o emagrecimento, nós vamos ter que tirar essas latinhas. Ah, mas é 0. Não importa, tem muito produto químico, tem muito sal. A nossa papila gustativa, ela não sabe a diferença de açúcar e de sucralose e de aspartame. Produz insulina do mesmo jeito, ela manda liberar a insulina da mesma maneira. Então, nós precisamos tirar isso. E aí, no final da consulta, ela vira para mim e fala assim: mas eu posso tomar pelo menos de final de semana? Eu falo: olha, final de semana não é eventual, final de semana é rotina. Eventual é uma vez por mês. Então, de vez em quando, tá tudo bem. Você chegou numa festa ou um dia quer tomar um refrigerante, está tudo bem. Uma vez por mês são 12 vezes no ano. Uma vez todo final de semana são 60 ou 120 vezes no ano. Então tem uma diferença muito grande, né? Então quando a gente traz o mau hábito para a rotina é que é o problema. Agora, o dia do lixo, né? Tem muita gente que gosta, eu não gosto muito desse nome, mas tem gente que chama assim, uma vez por mês, está tudo bem. Ah, foi no aniversário, quer comer um pedaço de bolo? Tá tudo bem comer o bolo. Saiu para jantar e quer, em um dia especial, comer uma sobremesa? Tá tudo bem. Mas não pode fazer parte da rotina, o consumo de açúcares, enfim, de refrigerantes e tudo mais. Quando esse paciente chega até a clínica e faz esses tratamentos, segue a possibilidade também de dietas? Existe esse suporte? Eles têm isso para poder se orientar? Falar: eu sempre fui perdido, não sei o que é correto, o que não é. Então, vocês conseguem, de uma certa forma, acabando acolher esse paciente de todas as formas, não só no atendimento, no tratamento em si, mas as dicas, dietas, como proceder. Tem todo esse acompanhamento, doutora? Sim, nós temos inclusive grupo de WhatsApp lá com a nossa nutricionista, que vai acompanhando os nossos pacientes no dia a dia. E é muito legal, que como os nossos pacientes vêm praticamente toda semana na clínica para fazer as aplicações, enfim, eles acabam tendo uma chance maior de estar discutindo a sua dieta, a sua semana. Poxa vida, essa semana eu escorreguei. Eu sempre falo: se perdoa e segue adiante. O que não pode é assim: já que eu escorreguei, agora eu vou ficar aqui no buraco mesmo. Então, esse acompanhamento de perto é fundamental. Mas eu acho que mais do que o acompanhamento próximo, durante o período de emagrecimento, é essa mudança de consciência, que ela acontece desde a hora que o paciente vai fazer uma compra no supermercado. Ele já tem que fazer uma mudança de hábito ali, né? Então, ele já vai escolher alimentos diferentes. E aí ele vai chegar em casa, ele vai aprender a fazer uma panqueca proteica. Nossa, que saco! É um saco realmente, a primeira vez é chato, a pessoa não sabe fazer, faz errado, tem que procurar receita na internet. Na segunda já é mais ou menos, na terceira vez ele está adaptado. Então, essa adaptação no dia a dia, essa mudança do pãozinho de manhã para um omelete, do lanche da noite por uma refeição, por um caldo, por uma sopa, isso aí demanda uma certa energia. E o mais importante, a pessoa tem que saber comer em qualquer lugar que ela esteja. Eu sempre falo assim, eu costumo comer em padaria quase todos os dias e eu não como glúten. Como que isso é possível? Eu aprendi a ir na padaria e pedir coisas que não tem glúten. Tem omelete na padaria, tem tapioca, tem cuscuz, tem queijo na chapa que eles fazem lá para mim, tem pão de queijo. Então, tem várias alternativas dentro da padaria sem glúten. Então, quando eu vou num restaurante italiano, eu não como glúten. Mas eu consigo me alimentar dentro de um restaurante italiano, porque eu já sei como escolher os meus alimentos. Então, os meus pacientes sempre vão com uma listinha do que não pode e quais são as melhores substituições. Se ele basear naquilo ali, 90% da dieta está resolvida. A Priscila participando com a gente trouxe o seguinte: doutora Andréia, como que a senhora vê o papel da mídia na disseminação de informações sobre a saúde e o bem-estar hoje? Bem, o que a gente percebe é que tem muitas informações boas e muitas informações ruins. E o paciente fica confuso.
o paciente muitas vezes chega para a gente e fala, mas e aí, doutor, eu posso comer pão ou não posso? E aí, doutor, eu tenho que fazer 6 refeições por dia? Então, por exemplo, a indústria alimentícia, ela criou uma história que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é mentira do século. O nosso corpo não suporta fazer uma digestão de 3 em 3 horas. Ah, mas é para não ter fome. Mas quem disse que não ter fome tá errado? A gente tem que ter fome. O nosso corpo sabe o momento de solicitar o alimento. Então, ter fome é fisiológico. Agora, não. Eu vou ficar comendo sem fome, para não ter o risco de ter fome. Então, são algumas ideias meio insanas que foram pregadas aí durante os últimos anos. E eu acho importante, a mídia tem que vir e trazer a realidade, né? Trazer o que é saudável, o que tem estudo científico. Não tem estudo nenhum no mundo falando que comer de 3 em 3 horas emagrece alguém. Isso não existe. Isso é mentira. É uma grande mentira. O nosso corpo tolera 2 a 3 refeições por dia no máximo. Ele consegue fazer digestão no máximo disso. O fato de não sentir fome vai diminuir a quantidade de comida. Isso é uma grande mentira. Cada vez que você come, você aumenta a produção de insulina. A insulina aumenta a tua fome. Então, você entra num ciclo vicioso. Fome, fome, come. Fome, come, fome, come. Olha isso. Então, tem muita informação errada. Então, acho que a mídia tem um papel importante aí de trazer a verdade para as pessoas. Principais tendências que a senhora observa para os próximos anos aí nessa área? A senhora vê aí grandes perspectivas? Ai, tem muita coisa linda acontecendo, viu? Eu acho que hoje o que se fala muito aí é essa medicação nova que foi liberada no Brasil, mas ainda não chegou. A gente tem disponível, mas porque a gente traz de fora do país, que é o Mounjaro. É realmente um tratamento fora de tudo que eu já vi. O que seria o Mounjaro, doutora? Mounjaro é um remédio para emagrecimento, na verdade é um remédio para diabetes. Ele é a evolução do Ozempic. Saiu o Ozempic há muito tempo atrás, né? Então muitos pacientes se beneficiaram e emagreceram bastante com o Ozempic, mas o Ozempic ainda dá muitos efeitos colaterais, náusea, vômito, indisposição, cansaço, fadiga. Alguns pacientes não se adaptam, um grupo de pacientes que não conseguiu se adaptar ao Ozempic. E aí vieram com a tirzepatida, que é o Mounjaro. E é sensacional, realmente. O que a gente tem visto de perda de peso fora do comum. Nos Estados Unidos, eles falam hoje que é a bariátrica sem cirurgia, esse tratamento. Olha. Então, a gente vê uma perspectiva de emagrecimento fora do normal para os nossos pacientes. Assim, todos os protocolos que a gente tem, nenhum deles tem o resultado que a tirzepatida tem nos entregue hoje. É interessante. E dentro da soroterapia e das reposições através das infusões, um treinamento que eu fiz nos Estados Unidos muito interessante no ano passado, é um tratamento com uma substância chamada NAD+, para tratamento de dor crônica e de dependência química. Então hoje eles têm utilizado algumas substâncias que atuam ali na mitocôndria, né, que é onde produz energia na célula, e para tratar a dependência química. Então, o dependente químico, depois que ele utiliza a droga, ele tem um período que eles chamam de bad, né? Que ele sente muito mal, ele sente muito mal-estar, ele sente um vazio, uma angústia muito grande. E essa substância, ela tem trazido alívio para esse momento. Então, nos Estados Unidos, tem muitas clínicas já especializadas no uso de NAD+ para dependência química, com resultados lindos. E para dor crônica também, com essa mesma substância, a gente já faz esses tratamentos aqui também na clínica. Tem muita gente enviando, chegou depois, já no andar do nosso podcast executivo, acabou não pegando do início, do meio, quase no final, não importa. O importante é que sempre as nossas edições estão aí disponíveis, vocês podem assistir depois na íntegra, com calma. Mas o pessoal está perguntando exatamente sobre o centro, sobre a clínica Simpor, quais são os tratamentos, as especialidades que hoje ela atende, o que tem disponível. A gente acabou, falou um pouquinho e tudo, mas não citou detalhadamente. Então vamos recapitular com mais detalhe, doutora. Falando de especialidades, falando de tratamentos hoje disponíveis na Simpor, na clínica, o que a senhora destaca já para poder atender esses nossos internautas? Já pegou papel e caneta aí? Aproveita então.
Bem, nós temos hoje várias especialidades, nós temos ginecologistas atendendo nas nossas clínicas, endocrinologistas, nutrólogos, e o foco do nosso atendimento é emagrecimento, alta performance de vida. Nós tratamos também pacientes que têm doenças crônicas, né, dores crônicas. Pacientes bariátricos é um dos grupos assim que eu falo que eu gosto mais de atender. São os pacientes bariátricos que precisam dessas reposições de vitaminas. Nós atendemos pacientes que procuram melhora de imunidade, que têm queda de cabelo, que têm problemas de pele, que têm problemas de artrite, artrose também. Tem várias substâncias ali que auxiliam na melhora das dores desses pacientes. Ganho de massa muscular, então a gente atende também muitos atletas, atletas de alta performance, atletas também comuns de academia que querem também performar melhor, que querem ter ganho de massa muscular, perder gordura, melhorar aí o corpo. Pro verão agora é a grande busca, né, dessa melhora do corpo pro verão. Então, eu acho que esses são os principais tratamentos que a gente realiza na clínica. E se tiverem alguma dúvida ali sobre algumas doenças específicas, também é só entrar em contato com a gente vai... Por exemplo, nós temos pacientes com Parkinson, que é quando a gente faz tratamento com vitaminas, melhora o Parkinson, resultados lindíssimos que nós temos. Pacientes com Alzheimer também. Então, são vários grupos que nós conseguimos atender ali, porque, como eu disse lá no começo, quando você resolve a base, que é o metabolismo, que é a fisiologia, você entrega ali as vitaminas, os minerais, aminoácidos para esse corpo, ele funciona melhor. Então, a gente consegue ali ajudar em várias doenças que o paciente esteja enfrentando. Inclusive, pacientes oncológicos, a gente trata bastante também, faz o acompanhamento paralelo ali ao tratamento de quimioterapia, de radioterapia, com resultados lindíssimos também desses pacientes. Doutora, só para tirar uma dúvida, esses tipos de tratamentos, ele tem limite de idade? Eu falo isso porque, por exemplo, crianças, jovens ou adolescentes, como é que funcionaria? Pode, não pode, não é indicado? Porque a gente não comentou sobre esse ponto. Lá nós atendemos adultos, então as infusões são realizadas em pacientes a partir de 18 anos. Mas um ponto importante com relação a emagrecimento, tá? Nós hoje, esse final de semana eu estava num congresso de nutrologia, o Congresso Brasileiro de Nutrologia, sensacional, e se falava muito, por exemplo, sobre cirurgia bariátrica em adolescentes. Então hoje eles já fazem muita cirurgia bariátrica em adolescentes porque eles viram que ao longo da vida esses pacientes se beneficiavam demais. O grupo que era operado na adolescência tinha uma vida melhor, comparativamente falando ali em saúde, em trabalho, em questões emocionais. E o grupo que não operava na adolescência, que não operou na adolescência, eles acompanharam esse grupo 10, 15 anos, ele tinha muito mais problema e depois ele acabava operando com mais idade. Então, eles perceberam que já tratar esses pacientes na adolescência traz muitos benefícios, porque as questões, principalmente emocionais, que isso traz no obeso da adolescência, repercutem uma vida inteira. Então, a gente faz, sim, tratamentos para obesidade em pacientes mais jovens, inclusive algumas medicações já estão disponíveis para faixas etárias menores. Tá? Doutora, se a senhora pudesse deixar aqui uma mensagem, qual seria essa mensagem? Aproveita. Eu acho que a grande mensagem é viver mais e viver melhor. Hoje, o que a gente faz nas clínicas Simpor é entregar alta performance de vida. Então, as pessoas querem performar bem de manhã, a hora que acorda na meditação, depois a gente quer performar bem na academia, depois a gente quer performar bem no trabalho, depois a gente quer performar bem com os amigos, depois a gente quer performar bem em casa, nas relações pessoais. Então, para a gente ter alta performance de vida, a gente precisa ter um corpo bem equilibrado. A gente precisa ter vitamina, mineral, hormônio, aminoácido. A gente tem que estar desinflamado, antioxidado. Então, são vários pontos que precisam ser olhados. E essa é a nossa missão no Simpor Lounge Infusion, é entregar alta performance de vida para os nossos pacientes. Quer aproveitar e deixar um abraço aqui? Fica à vontade. Eu quero deixar um abraço especial para a minha equipe do Simpor. Nós estamos completando agora 4 anos
de clínica, né? Desse sonho, do início desse sonho. Ele começou bem antes disso, mas a inauguração foi há 4 anos. E eu tenho uma equipe lindíssima lá no Simpor, que me acompanha aí há muitos anos. Tanto as pessoas que chegaram depois, as pessoas que estão desde o começo. Muito obrigada a todos. Um abraço especial para a Kátia, que está comigo desde o começo e representa aí todas as pessoas que trabalham conosco no Grupo Simpor. Podcast Executivo hoje recebeu aqui nos nossos estúdios, ao vivo, juntinho com vocês, a doutora Andréa Lucas, ela que é CEO da Clínica Simpor, também diretora clínica com diversas especialidades, como ela trouxe aqui no início, e a gente falou de saúde, de qualidade de vida, de emagrecimento, implantes hormonais. Para quem não conhecia, vitaminoterapia, soroterapia, tudo isso para quem teve a oportunidade acompanhou nesse nosso podcast. Quem não pôde acompanhar tudo, vai acompanhar com certeza depois. Eu gostaria, em nome do canal Podcast Executivo, agradecer demais a sua vinda, a sua participação, a sua presença, sua experiência, o seu conhecimento sendo compartilhado aqui nos nossos estúdios para todos os nossos internautas, trazendo um pouco dessa experiência e da importância de levar a saúde, a conscientização na qualidade de vida, falando também de implantes hormonais, falando de emagrecimento, que é um ponto muito forte. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Luciano, pelo carinho, pelo convite e parabéns por esse trabalho belíssimo aí, pela oportunidade de a gente poder falar sobre aquilo que a gente ama, né? Então, muito obrigada e parabéns. A gente que agradece, parabéns. Leve um abraço carinhoso para toda a família Simpor. Obrigada. E o nosso muito obrigado pelo carinho de vocês aí do outro lado da telinha, acompanhando sempre as nossas edições de pertinho. Olha aí, hein? Saúde, qualidade de vida sempre. Muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. Não se esqueçam, podcast executivo, conhecimento, ideias e informações que transformam o seu negócio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.